toda autoridade governamental vem de Deus? Eu acho que você já ouviu isso. Hitler, Mussolini, Stalin, Bolsonaro foram instituídos por Deus? Devemos honrar e respeitar então qualquer autoridade mesmo? Seria Deus então um algoz que pune e castiga o povo? São perguntas honestas e que merecem ser respondidas. Só que normalmente a religião não gosta muito de ser questionada. Mas que bom que Deus não é assim. Eu queria que você pegasse a Bíblia, que eu vou falar vários versículos, eu só não vou lê-los, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, então você pode acompanhar, tá? Toda autoridade governamental vem de Deus, está em Romanos 13. Isso significa, então, legitimar qualquer governo? Romanos 13 quer dizer isso mesmo, gente? Se a origem das autoridades é divina, logo então ela sempre estará a serviço de quem? Do bem, e qualquer que atrever questioná-la será contrário aos desígnios então divinos, os desígnios de Deus, está no versículo 2. Isso quer dizer então que Paulo desconhecia as autoridades ruins ou injustas, que descumprem essa função, né, esse modelo ideal? Pelo contrário, em 1 Coríntios 6, no versículo 1 ao 11, ele tece várias críticas aos juízos injustos. Contudo, em Romanos 13, ele não está levando em consideração a esse modelo. Ele está levando ao modelo ideal para a autoridade. Por isso, Romanos 13 não pode ser usado como instrumento de aceitação passiva diante de lideranças autoritárias, injustas. Só há espaço para essa perigosa interpretação se lemos os versos 1 e 2, separando eles dos versos 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, o apóstolo Pedro nos alerta que a obediência à autoridade civil deve ocorrer por causa de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor Supremo. A submissão ao governo é por causa do Senhor e não por causa do próprio governo. O texto de Pedro, então, ele desdiviniza as instituições governamentais e seus representantes. Cristo é nosso Senhor e tudo que fazemos deve ser para a sua glória. A obediência às autoridades deve ser exercida sempre de forma crítica. Quando uma lei civil chocar-se com a lei de Deus, o cristão deve partir para a desobediência civil. A gente vê muito isso na vida do Martin Luther King. A submissão aos governantes não é cega e restrita. Não se trata de servilismo, mas de submissão consciente e crítica. O cristão não pode depositar sua fé e esperança nos políticos. Salmo 146, 3 diz: não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Agora eu quero falar com você, que assim como eu, tem visto um evangelho tortuoso por aí, apoiando loucuras em nome de Deus, igrejas que se tornaram grandes currais eleitorais, e tudo isso te afetou de alguma forma, abalou sua fé em Jesus Cristo. Eu quero dizer que nada disso tem a ver com Jesus e que você não está só. Você não está só. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O único candidato à presidência que fez Deus de cabo eleitoral. Que perigo. Quanta presunção. Deus não é cabo eleitoral de governo algum. Nunca foi. Deus é Emanuel. Deus conosco, e não acima de todos. Bolsonaro não foi escolhido por Deus, e muito menos ungido. Dizer que Bolsonaro é escolhido por Deus é pensar que Deus esteja castigando e punindo o Brasil, ou que ele é extremamente injusto, que não é verdade. A democracia foi o Deus que falhou, foi a escolha do povo. Precisamos orar, mas necessitamos assumir o erro e se arrepender. O cristão deve interceder em favor dos governantes, para que o evangelho alcance o coração das autoridades. É essa que deve ser a oração, e não orar para bajulá-lo, como a gente tem visto aí. São pelos frutos que conhecemos a árvore. A Bíblia diz isso. E devido a isso, sei quem é Bolsonaro. Por isso que nada disso que está acontecendo nesse desgoverno é novidade. Bastasse olhar todos os frutos de sua vida pública, já dava para a gente prever os resultados. Como uma vez tuitou o pastor Ed René, potestade é uma energia espiritual, inteligente,
que manipula, instrumentaliza pessoas, instituições, culturas e sistema em oposição ao reino de Deus. E é contra tudo isso que estamos lutando. Existe por trás desse governo uma mente intelectualmente limítrofe, cientificamente ignorante, ideologicamente totalitária, religiosamente obscurantista e moralmente perversa. É urgente que seja exorcizada. É um apelo que eu faço à igreja. Chega de submissão cega e tola.